Se eu for esperar pelo silêncio para fazer vídeo aqui, eu não faço vídeo nunca. Então, eu acho que eu já contei para vocês, há uns 15, 16 anos atrás, eu frequentei um templo evangélico lá no Caminho das Árvores. Para quem não é aqui de Salvador, na Bahia, Caminho das Árvores é uma área nobre, onde tem muitos milionários, onde tem muitas mansões, muitos prédios imponentes, lugar onde é, ricos, milionários, bilionários ali transitam, vivem, trabalham, né? Que tem prédios ali comerciais também. E eu frequentei esse templo lá, né? E eu me lembro que era um lugar bem grande, espaçoso. E assim, quando você estava fora, você não ouvia absolutamente nada. Mas quando você entrava, tinha ali aquele barulho, enfim, era um templo ali bem, que as pessoas estavam ali bem animadas, né? Muita música, muitos gritos, muitos louvores e glórias e aleluias e amém. Como muitos templos evangélicos são, né? Então, ali dentro a gente conseguia ficar naquele ambiente, a gente ouvia todo aquele culto, todo aquele fervor, e quando a gente saía, já não ouvia mais nada. Então tinha aquela acústica, né? As paredes, a porta blindada e tudo mais, ou seja, o que acontecia da porta para dentro não se ouvia fora. Até porque se ouvisse, né, aquele condomínio, aquele lugar ali de luxo, certamente ia dar problema, porque as pessoas iriam ligar para a polícia, ia ter todo um processo, ia ter que parar e tudo mais, porque ia estar importunando ali aqueles moradores, aquelas pessoas que moram ali naqueles prédios, e com certeza isso iria acontecer. Então, para não ter esse tipo de problema, obviamente, aquela igreja teve que se adequar àquele ambiente ali de área nobre, com tudo fechadinho, aquela acústica, onde o som ele não vinha para fora e não importunava nenhum dos vizinhos. Aí eu me pergunto por que que isso não acontece também aqui na periferia. Eu prometi que eu não ia fazer mais vídeos sobre barulho, mas teve um inscrito que fez um comentário que, inclusive, o templo lá do bairro que ele mora, que provavelmente ele não comentou, ele não falou, mas deve ser num bairro periférico ou num subúrbio, enfim, uma vila, não sei. Se você estiver assistindo esse vídeo aí, comenta aqui pra mim, porque eu realmente fiquei assim chocada em saber que as pessoas, os líderes religiosos, chegaram a te ameaçar dizendo que se você continuar reclamando vai processar. Ou seja, eu quis contar essa história de início para vocês verem como que é diferente, né? Tipo, eu tenho quase certeza de que essa pessoa que falou mora num bairro, vamos dizer assim, assim como eu, na periferia, e aqui a gente não tem o direito de reclamar de nada, né? Parece que o lugar aqui é feito para, de fato, a gente viver nesse desconforto, nesse barulho, nesse caos, e não se pode dizer nada. Eu ouvi uma vez alguém comentando que não, mas tem que fazer barulho mesmo para os moradores ouvirem, porque as pessoas são necessitadas de ouvir a palavra de Deus. Quer dizer, querem é, enfiar, literalmente, pelos seus ouvidos, a palavra que eles acreditam ser de Deus, né? Porque tem eu não vou trazer muito informação sobre é, as questões ali religiosas, né? Mas as suas controvérsias. Então, por exemplo, eu já vi lugares dizer, a gente vai lá para pregar a palavra de Deus, e aí quando você chega nesse lugar, muitas vezes fala, se arrependa, volte, você é pecador, ou seja, se arrependa, volte, você é pecador, se arrependa, volte, você é pecador, se arrependa, volte, você é pecador, ou seja, a palavra de Deus, para eles, é algo assim, rasa, vazia, resumida, né? Jesus ele veio aqui com uma fala muito profunda que nem todos conseguiram entender. Até hoje, ninguém consegue entender, virou uma grande confusão, uma grande bagunça. E aí se abre a boca e diz, não, na periferia é necessário se falar alto, se gritar, colocar o microfone e todos os vizinhos precisam ouvir, porque é um lugar que é carente da palavra de Deus. E aí eu fiquei realmente sem entender, né? Então quer dizer que na área nobre as pessoas elas não são carentes de ouvir também essa palavra? Será que não seria bom também abrir
de repente aquela igreja que eu falei para vocês, que era grande, né, com uma acústica maravilhosa, onde não, o som não vinha para fora, então era melhor se abrir ali e fazer aquele estrondo e se falar mesmo para que todos aqueles vizinhos em condomínio, em prédio de luxo, conseguisse atingir e alcançar essa palavra de Deus, né? É muito interessante essa régua, né? Essa forma de medir as coisas. E, de fato, meu amigo, eu imagino que deva estar sendo, não deve ser fácil, né? O que você está vivendo aí. Mas é como eu até comentei, coloquei ali no comentário, junto ali outros vizinhos também insatisfeitos. Eu sei que é difícil. Muitas vezes, na periferia, as pessoas se incomodam com as coisas, mas não falam, né? Simplesmente só tem um ali que às vezes vai lá e fala e tudo mais. Tenha muito discernimento, peça ao Criador, ao universo, para que te dê ali as palavras certas para você usar para falar com aquelas pessoas, sem se exceder. E tenha outras pessoas também, de repente abaixo-assinado, algo do tipo, para que isso não aconteça, porque você não é obrigado a ser importunado dentro da sua própria casa, ou seja, esse desrespeito à ordem, né, gerando caos, independente de como seja, pode ser paredão, pode ser templo, pode ser o que for. Isso não pode acontecer, né? Isso não pode acontecer. E eu estou falando isso porque justamente se lá, a área nobre, que eu comentei com vocês aqui agora, isso não acontece, por que que precisa acontecer na periferia? Por que que as pessoas da periferia, da favela, do subúrbio, das vilas, são obrigadas a conviver com o barulho que elas não querem, né? Independente do barulho que seja. E ainda se reclama, vai processar. Vai processar por quê? Qual é o motivo do processo? E aí é bem capaz, é bem capaz de se tentarem fazer isso, o processo virar contra eles, porque de fato é algo que está sendo feito que não é correto. Não é algo correto a se fazer. Ou seja, quem está importunando, quem está desrespeitando, quem está causando caos, desrespeitando a ordem do local, do ambiente, são, no caso, eles, né, que estão fazendo barulho a ponto de você ter que ir lá para pedir para, por favor, diminua um pouquinho. Ah, não, não vou diminuir porque é a palavra de Deus e a palavra de Deus, não estou dizendo que foi o caso dessa pessoa, mas eu já ouvi de pessoas falarem que é necessário que seja espalhado porque são pessoas que precisam e necessitam. Então quer dizer que o pessoal da área nobre não precisa, né? Aí é só uma coisa mesmo que a gente deixa assim no ar, porque eu acho que eu já trouxe muito assunto sobre isso. Tem até vídeo aqui que eu comentei sobre a questão dos barulhos na igreja. Acho que tem 2 vídeos falando. E em outros vídeos sobre barulho eu também pontuo sobre isso. Como que é complicado e como que templos, na minha opinião, né? Um lugar onde você vai buscar fé, paz, amor, onde você vai buscar a palavra de Deus, né? Onde você vai buscar ali sabedoria, entendimento, ao invés de te trazer paz, amor, alegria, te traz um efeito contrário, né? A pessoa acaba ficando com raiva, acaba tomando ódio, acaba ficando com raiva até do próprio Criador, que não tem nada a ver com essa bagunça que virou, né? Infelizmente, a forma de se propagar. Eu não tenho nada contra a nenhum templo e nada, sabe? A nenhuma religião, não tenho. Eu tenho contra ao caos e o barulho e o desrespeito à ordem. Por que que essas coisas funcionam num bairro nobre, mas não funciona numa periferia? Por que que a gente precisa ser obrigado a conviver com barulhos que a gente não quer, né? Por que que esses ruídos em excesso precisam ser produzidos, principalmente na periferia? A gente não pode falar nada, porque senão vou processar. É muito delicado, né, meus amigos? Então é isso. O vídeo de hoje foi mais um pensamento aqui, né, para a gente ficar realmente refletindo por que que as coisas funcionam na área nobre e na periferia. Não, de forma nenhuma. É difícil. Então é isso, gente. Eu espero que vocês fiquem bem.